do salmista que ele era um deles, sozinho, angustiado, triste, abandonado às vezes, né? E aí ele diz assim o versículo, ó, ele oferece assim, consolo para cada um de nós que estamos nesse sentido. Sozinho, às vezes não tem tempo para nada, nem às vezes nem para Deus, nem para orar, não tem. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Este versículo destaca o quê? A promessa de Deus para cada um de nós, porque nós viemos para Portugal, não foi só para ganhar o euro, não. Deus tem um propósito para cada um de nós, né? E Deus jamais abandona a gente. Tenho certeza que cada um tem uma história de vida aqui. Quando chegou, ficou sozinho, que fez isso, aconteceu, né? Então, como na época que Deus não abandonou o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo Moisés, Isaac, Jacó, Abraão. Eles nunca foram abandonados. E outra, eles não viam Deus, como nós não vemos, mas nós sentimos. Quem quiser sentir Deus é só buscar. Diz a Bíblia que a gente tem, não vou pregar não, tá gente, é só uma... Diz a Bíblia que a gente, para a gente sentir Ele, nós temos que procurar Ele. Temos que procurar a presença de Deus, né? Ele diz assim, se você me achegar até a mim, eu também vou me chegar a você. Estou falando mais prático. Então a gente, para sentir a presença de Deus, mas eu sinto, eu tenho Ele no meu coração. Todo mundo fala isso, mas para você sentir mesmo a presença de Deus, e você estar com Ele, andar com Ele, viver com Ele, sentir Ele a cada dia, mover o céu, sentir a atenção de Deus. Deus quer que a gente chame a atenção dele. E como que nós podemos sentir, deixar, assim, fazer com que Deus, a gente chame a atenção de Deus? Até do Espírito Santo. É quando a gente começa a procurar Ele. Como? Buscando a palavra, lendo, ouvindo, orando, buscando mesmo, porque os tempos estão finos, sabe? E nós vamos sentir essa falta, vai dizer assim, poxa, porque eu não busquei? Agora é tarde demais. As Bíblias vão ser queimadas. Mas não é agora não. É agora. É daqui um pouco. Se Deus, o mundo está pelo fio, o dedo de Deus está assim, segurando o mundo. Se Ele soltar, já era. Então nada acontece sem a permissão de Deus. Ainda não aconteceu porque Deus não permitiu. Mas Deus vai fazer com que Ele permita. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Essas coisas todas que tem que acontecer, Deus, eu tenho certeza que tem muitos que não vai aguentar. E Deus vai recolher. Deus vai recolher. Aqueles que não vão aguentar chegar ao fim dos tempos, Deus vai recolher. Mas como, senhora? Vai levar. Quem está preparado vai, quem não está preparado fica. Isso é uma... mas você está julgando? Não. Isso é a verdade dentro da palavra. E eu mostro. É igual a parábola das 10 virgens. Das virgens loucas. Aquelas que estavam tudo... Tinha umas que estavam cheias, outras estavam vazias. O noivo chegou... E a outra não tinha se preparado para encontrar o noivo. Entendeu? Mas a mesma coisa vai acontecer. Tem pessoas aqui evangélicas de outras denominações, não importa. Outras religiões, não importa. Mas só que nós temos que ter essa mentalidade que nós não vamos viver totalmente os dias bons. Não, nós temos... senhora, você também é pessimista. Não é, gente. Quem está sendo pessimista é a palavra, eu acho. E a palavra não é pessimista. Ela vai se cumprir. Então, eu quero dizer para vocês aqui. Tenha um propósito diante de Deus na vida de cada um de vocês. Procure um propósito. Seja ele qual for diante de Deus, que agrade o coração de Deus. Mas eu estou agradando. Sim, eu estou falando em termos espirituais, porque as coisas Ele já nos dá. E muitas vezes a gente até esquece de agradecer. Então essa reunião é importante. Seria bom que todos tivessem essa mentalidade igual você teve. Reunir um grupo
né? Para falar um pouco do amor de Deus. E não é pregar, mas é uma coisa bem descontraída, né? E eu não aguento ir numa reunião, não é para se mostrar não, que eu já mostro nas minhas redes sociais. Não precisa nem ninguém botar o coraçãozinho, que eu sou a primeira a colocar. Ela mesmo dá like pra ela. Eu sou tão linda, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ela mesmo dá like pra ela. Gostou? Se não gostou, dá um like. Então não preciso me mostrar, porque eu já me mostro mesmo. Eu mesmo me mostro, entendeu? Aí eu tenho essa preocupação, porque a gente não está aqui para ser rica. Não dá mais nem tempo de ser rica. Não dá. Sabe, eu falei, Jesus, eu quero um motorhome, mesmo que seja usado. Né? Para quê? Para casa. Um dia eu quero ter minha casa. Mas será que eu vou ver esse dia assim chegar? Eu quero que chegue, mas o dia assim, que eu estou falando, em termos da vida espiritual do mundo, que Jesus está voltando. Eu vou deixar, tem gente aí que vai deixar coisas por onde tomar conta, ainda bem que eu não vou deixar nada, nem por governo. Porque eu quero viver é o momento, é o hoje, o presente, porque o futuro é o Senhor que vai tomar conta, sabe? Então que vocês possam se preocupar. E o que a gente tem que se preocupar? Lendo a palavra. Encher a nossa alma, gente. A nossa alma às vezes está vazia. A minha, às vezes, quando eu não leio a palavra, eu tenho sede. Sede de Deus, da palavra, dos versículos. Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, o espírito. Você não vai dar pão. A gente comeu aí, né? Alimentou o corpo. Mas a alma tem que se alimentar por quem? Pela palavra. Um versículo que você tira todos os dias vai alimentar a sua alma. Aquela tristeza, aquela agonia espiritual vai embora. Aquela angústia, aquele desamparo, desaconchego vai embora, entendeu? Da vida da gente. Porque isso não nos pertence, gente. Depressão, tristeza, angústia, sabe? Falta de amor, isso não nos pertence. Uma mágoa também. Mágoa, ódio, sabe? Rancor. Isso não faz parte da gente, sabe? Não tem que fazer parte de cada uma de nós. Então a gente tem que se alimentar da palavra. Ah, mas eu não entendo nada. A Bíblia fala o quê, Paulo? Ó, pede sabedoria que ele vai dar. E outra, eu não tenho muita fé. Mas a fé não é dom de vós, é dom de Deus. Se você não pedir fé, você não vai ter fé para ser curado, você não vai ter fé para ser sarado, você não vai ter fé para ser curado de uma enfermidade, não vai ter fé se você não pedir a Ele. Senhor, me dá fé, eu quero fé, o espírito de fé. Você não vai conseguir resolver os seus problemas, porque tem problemas que não é nós que temos que resolver, é nosso, mas tem problema que é só Ele. E como Ele pode resolver? Lamantri malaisaya manaias. Rakaramantriba lamanaias. É só Ele para resolver. Tem coisas que é só Deus para mantriba lamanais. Só Deus, Ricalamanhais, Ribanaiasai. Só Ele para resolver. E muitas das vezes a gente quer resolver, quer tomar a frente lá, Yamaia, Caçariamanaias. Quer resolver, gente, aquilo que Deus é que tem que resolver. A gente toma a frente de Deus. E muitas das vezes nós não esperamos a resposta de Deus, a gente quer ir na frente. E Deus está dizendo, olha, espera, eu vou resolver para você. Espera, aquele problema que você está enfrentando, ele vai ser Lamantuibalamanaias, vai resolver, ele vai resolver para você. Para cada um de nós, mas nós temos que esperar, ter paciência, porque vai chegar o dia que você vai receber essa bênção. Mas para isso nós temos que correr atrás daquele que nos dá a bênção. Muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente padece
sabe? As escrituras sagradas, ela é muito simples. As coisas de Deus é simples, é nós que às vezes dificultamos a buscar a presença. Complicamos, né? Complicamos. Sabe? Complicamos as coisas de Deus. As coisas de Deus não é complicada. Você vê que quando Jesus andava naquela época da multidão, né? Ele chegou por cego, por paralítico, aquele cego que estava no poço de Betesda ali. Quantos anos as águas se moviam e todo mundo passava por cima dele. Ele nunca tentava chegar na água para ser curado. E Jesus chegou depois de muitos anos. E ele perguntou: queres ser curado? Levanta e anda. Tão simples. Jesus chegou. Ei, você quer que eu resolva seu problema? Vamos lá. Levanta e anda. Por quê? Ele falou: Senhor, se eu quero. Sabe? E às vezes Jesus está perguntando assim: você quer que eu resolva seu problema? Você quer que eu resolva? Você quer que eu resolva? Você quer que eu resolva? Eu quero resolver. Eu vou resolver. E Deus resolve. Porque quando a gente quer, e aquele cego levantou, aquele aleijado levantou, ele nunca foi evangélico. Jesus não curava as pessoas boazinhas. Jesus não curava naquela época crente, se era da igreja tal, se era da igreja fulano de tal. Não. Jesus curava pessoas terríveis, cheias de demônios, pessoas loucamente desorientadas espiritualmente, pessoas feridas, chagas, lepra. Jesus curava essas pessoas assim. Ah, mas Jesus não vai curar eu que eu não estou. Não, era a alma e o corpo. Jesus curava os dois, tanto que a multidão seguia ele. Sabe, então, ele não morreu, gente, ele é a mesma pessoa. Eu tenho experiência disso. Jesus continua sendo o mesmo Jesus que andou na Galileia. Às vezes a gente é que não procura ele, a gente que não tem paciência de procurar. Essa é uma palavra breve, mas o Espírito Santo de Deus quis avançar. Que Deus possa abençoar a nossa vida. E eu deixo essa palavra aqui. Tá bem? Eu vou orar rapidinho para a gente fazer